Então, a gente vai iniciar hoje a aula sobre suplementação no esporte. Infelizmente, assim, a gente observa que na população, de um modo geral, né, principalmente entre pessoas que praticam exercícios físicos ligados à academia, principalmente, que há uma supervalorização do uso de suplementos, né? Lembra lá na primeira aula, né, eu acho que foi no último slide da primeira aula, que eu mostrei para vocês, assim, que o desempenho físico, ele é resultado de uma série de fatores. E um dos fatores, que é um fator muito importante, era a alimentação. E dentro da alimentação existe um componente chamado suplementação. Ou seja, a gente tem a alimentação como um dos pilares do desempenho físico, e a suplementação é um ponto dentro da alimentação. Só que muitas vezes as pessoas fazem o contrário. Elas colocam a suplementação como se fosse algo mais importante, mais relevante do que a alimentação. E isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Primeiro, a gente deveria sempre pensar em quem melhorar ao máximo, otimizar toda a ingestão alimentar do sujeito. E eu digo para vocês, tem muita gente, né, não só esportista, inclusive atleta de alto rendimento, às vezes, que não faz uma dieta bem equilibrada, que tem deficiências na dieta, ou seja, tem espaço para melhorar na alimentação e é muito espaço. Então, a gente vamos pensar sempre em organizar a dieta, chegar numa dieta ótima. Lembra que eu falei para vocês, existe uma dieta adequada para cada pessoa. É uma coisa individual. E a gente não vai conseguir entregar a melhor dieta para a pessoa na primeira consulta, não. A gente tem que ir acompanhando, observando a resposta, vendo o que acontece com aquele sujeito e organizando, otimizando essa dieta, né? E, inclusive, ao longo do tempo, ir fazendo com que aquele indivíduo entenda o que ele está fazendo, entenda o que é uma dieta saudável, entenda como ele deve se comportar em relação às quantidades, de modo que ele vá ficando cada vez mais autônomo. Eu não quero um paciente que dependa de mim o resto da vida, eu quero que, a partir de um determinado momento, ele próprio consiga manter uma boa dieta, uma dieta adequada, inclusive fazendo modificações nela de acordo com o período de treinamento dele. Isso a gente consegue fazer, mas consegue fazer no médio e longo prazo. Não é coisa para se resolver em uma consulta, né? Aqui, nesse slide, a gente tem aqui uma série de estudos realizados, né? Até aqui o de Lavras aqui foi realizado no Brasil, tá? Mostrando para gente o percentual de pessoas que declararam utilizar suplementos esportivos, tá? Então, aqui, ó, 47,9%, 28,8%, 70%, 50%, 23,9%, 61,2%, 80%, 36,8%. Aqui em Lavras a gente fez um com 300 pessoas, deu 78%, tá? E o colégio americano, ele estima aí que os atletas, entre 37% e 89% fazem algum uso. Então, assim, é uma coisa comum, as pessoas vão que procurarem vocês, principalmente praticando exercício físico, a maioria vai querer saber alguma coisa sobre suplemento, talvez já tenha experiência com o consumo de algum suplemento, e o que é pior, muitas vezes já tem um preconceito sobre suplemento. Que ela já leu coisa na internet, ela já viu um monte de gente falar sobre suplemento, ela já conversou com um colega de academia que usa suplemento, que orientou ela a comprar, a usar, né? Então ela já chega, muitas vezes, acreditando no suplemento muito mais do que ele deveria. E para você desfazer isso, desconstruir esses conceitos equivocados que muitas vezes as pessoas têm, não é tão simples. Tá? Fazer a pessoa acreditar não é tão simples. Eu já vi uma vez na academia um sujeito falando com o outro assim, eu fui na nutricionista lá, mas a nutricionista é muito fraca. Ela não me deu nenhum suplemento. Como se fosse necessário, né? Na maioria das vezes não é necessário realmente nada. Suplemento de proteína, por exemplo, né, embora eles tenham o seu valor, como o whey protein tem o seu valor, mas assim, na 99% das vezes a gente conseguiria oferecer para a pessoa a quantidade adequada de proteína só com alimento. Isso é fato. Na hora que vocês começarem a calcular as dietas, vocês vão perceber isso, tá? E às vezes não tem necessidade, mas o sujeito não consegue entender isso. Então, é um trabalho de desconstrução. E às vezes a gente tem que saber também, ter maleabilidade para ganhar tempo com esse sujeito para desconstruir esses conceitos. Às vezes o sujeito chegou para você e consome muito suplemento, se você simplesmente
resolver tirar tudo de uma vez dele, ele não vai aceitar, ele vai achar que você não entende nada e vai procurar outro ou vai continuar fazendo por conta própria. Às vezes é melhor começar diminuindo, né? Ah, vamos diminuir aqui, vamos tirar esse, vamos... E aos poucos, à medida que você vai diminuindo, melhorando a dieta, ele vai observando o resultado, aí ele começa a entender, né? Porque quando ele começa a fazer uma boa dieta, sem suplemento e ver resultado, aí ele passa a acreditar que o suplemento realmente não é tão importante, que a dieta é muito mais importante. Mas ele precisa de um tempo para ele entender isso também, porque ele está com a mente dele abastecido com um monte de informação de que suplemento é a solução, né? A salvação da lavoura. Então, a gente também, como profissional, às vezes tem que ter essa maleabilidade, né? De ir desconstruindo aos poucos, porque às vezes radicalizar não funciona, tá? De modo geral, o consumo de suplemento ele é maior em homens, tá? E em pessoas com idade abaixo de 30 anos, ou seja, pessoas mais jovens. Mas o consumo entre mulheres também é bastante elevado e vem aumentando. Em relação às fontes de indicação, é, iniciativa própria, tá? Então, não precisa, gente, de prescrição para comprar suplementos esportivos. Então, eu quero comprar um whey, eu vou na loja, eu entro no site e compro. Não preciso de uma receita de um nutricionista, nem de médico, não preciso, tá? Então, você compra por conta própria. O nutricionista, quando a gente olha, assim, nos últimos 15 anos, os trabalhos que avaliaram isso, o que a gente observa? Percentual de pessoas que buscavam acompanhamento nutricional, inclusive para usar um suplemento de maneira mais correta, era bem pequeno, mas vem aumentando. Então já tem estudos mostrando entre 30% e 40%. Mas mais há 15 anos a gente via que era menos que 10% das pessoas consumiam sob orientação do nutricionista. E o profissional que mais tem capacidade hoje para instruir de maneira adequada esse consumo é o nutricionista. Médico também, mas muito pouco, e instrutor. O instrutor, dentro de uma academia, né, ou mesmo fora de academia, aquela pessoa normalmente que está mais próxima do seu paciente que treina, que é o sujeito que elabora o treino, é o sujeito que está ali assistindo ele a treinar. Então, esse sujeito, que normalmente é um educador físico, ele tem um contato muito mais direto do que você, que é nutricionista, que você não está lá dentro da academia, no salão, observando, conversando com as pessoas, você está no consultório, então ele tem menos contato. Eu dou aula para o pessoal da educação física e eles, né, desde o primeiro dia de aula, eu falo para eles, não é papel do educador físico fazer prescrição de suplemento e nem indicar suplemento, não é papel. A gente sabe que na prática isso não é tão observado. Tem uns que, além de orientar, vende suplemento, tá? Uma vez eu vi uma nota do Conselho de Educação Física lá do estado de São Paulo, pedindo, né? Era uma orientação, não era uma cobrança diretamente, mas era uma orientação para que educadores físicos não prescrevessem, não indicassem suplementos, inclusive aqueles que tivessem academias, fossem donos de academia, que era para não vender suplemento dentro de academia. Então, assim, né, a gente tem que fazer esse trabalho também, porque às vezes o instrutor, ele vai e faz uma coisa que não é para fazer. Do mesmo jeito que o nutricionista não deve prescrever exercício, pode estimular o sujeito a fazer uma prática de exercício, buscando orientação profissional, o educador físico também não deveria indicar suplemento nenhum, vender nem nada, tá bom? Mas é a realidade. Então, o que é o suplemento, né? Se a gente não tem uma definição, mas tem alguns conceitos, tá? Então, esse aqui é um conceito que eu gosto bastante, que fala que é um tipo de recurso ergogênico usado por atletas e esportistas com o intuito de melhorar o rendimento esportivo. E a Anvisa, na resolução mais atual dela sobre suplemento alimentar, né? Antes a gente tinha um suplemento para atleta, agora ela revogou a resolução de suplemento para atleta e fez uma geral de suplemento alimentar. Aí ela coloca que o suplemento alimentar é um produto para ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinado à suplementação, à alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos, isolados ou combinados e assim por diante. Tá? Quando a gente pensa na palavra suplemento, a ideia que dá para a maioria das pessoas que vai ser um algo a mais, tá? Mas quando a gente vai no dicionário, a gente vê que tem diversos significados. Realmente pode ser aquilo que a gente dá a mais. Em algumas situações vai ser. Por exemplo, nós vamos estudar creatina. Quando eu faço suplementação de creatina, eu estou dando a mais mesmo. Por quê?
que aquela quantidade que eu dou na suplementação é impossível dar via alimentação, tá? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o suplemento e fazer com que ele complemente a dieta. Então, quando eu estou usando um suplemento de carboidrato, quando eu estou usando um suplemento de proteína, né, especialmente proteína, que são os mais utilizados, eu estou usando um suplemento que é para complementar a dieta. O que é complementar? É chegar nas quantidades recomendadas. Então, se eu decidir que eu vou dar 2 gramas por quilo de peso e estou dando um suplemento, aquele suplemento é para que o sujeito chegue naquele valor, não é para ultrapassar, tá? Então, a gente deveria pensar mais nesse sentido, que é aquilo que se junta à dieta para complementar a sua composição. Isso para a maioria deles, né? O que são recursos ergogênicos? Recursos ergogênicos não se limita só a suplementos esportivos, tá? É qualquer substância ou artifício que o sujeito utiliza para melhorar o desempenho físico dele. Né? Do grego lá, o ergon significa trabalho, gena produção. Então, qualquer coisa que faça você produzir mais trabalho e, consequentemente, melhorar o rendimento físico. E aí a gente tem algumas categorias de recursos ergogênicos. Então, tem os mecânicos, por exemplo, né, um ciclista lá, se ele tem uma bicicleta mais leve, por exemplo, isso é um recurso ergogênico para ele. Um está com uma bicicleta de 10 quilos, o outro está com uma bicicleta de 20 quilos, né? Um está correndo com um tênis macio, que ajuda na propulsão, o outro está correndo descalço, com um tênis mais duro, é um recurso ergogênico. Lembra na época teve uma época que na natação o pessoal começou a usar aqueles maiôs, né? Não sei se vocês lembram. Era um maiô que cobria o corpo todo e ficava colado na pele. E ele tinha uma propriedade que ele diminuía o atrito, né, do corpo com a água. E isso promovia um deslizamento mais rápido. Inclusive, recordes foram quebrados naquela época. Um ergogênico mecânico. Existe os psicológicos, né? Hoje, inclusive, muitas equipes e atletas têm acompanhamento psicológico, que a gente já sabe que o fator psicológico e emocional ele pode ser definidor de um resultado numa competição. Então, ali, o psicólogo ele vai fazer trabalhos, né, usar técnicas para quê? Aumentar a autoestima, aumentar a confiança. A gente sabe que confiança no esporte é algo determinante. A gente tem fisiológicos, por exemplo, né, tem atletas de endurance, maratonistas, por exemplo, que fazem períodos de treinamentos em locais com alta altitude, onde o ar é mais rarefeito, né, ou seja, é menos concentrado em oxigênio. Isso obriga o corpo, né, para compensar essa falta de oxigênio no ar, a aumentar a produção de glóbulos vermelhos, de hemácias. E aí esse sujeito, quando ele compete em altitudes mais baixas, ele poderia ter alguma vantagem em relação à oxigenação, transporte de oxigênio. Nem sempre funciona. Eu lembro de um maratonista brasileiro que fez isso para uma Olimpíada, né, treinou 2 meses na altitude, mas não teve um bom desempenho. Pode não ter nenhuma relação com a questão do treino dele lá. Não foi divulgado, mas ele nem completou a prova. E tem os farmacológicos, que aí entram as drogas mesmo. Então, tem os esteroides anabolizantes, efedrina, né, que são dopes, né? E os nutricionais, que vão ser aqui o alvo dessa nossa aula, tá bom? Em relação à legislação de suplementação no Brasil, lembrando que todo país normalmente tem um órgão de vigilância, né, que cuida para aprovar um determinado composto para ser comercializado no país e, inclusive, na parte de fiscalização. No nosso caso, é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a primeira portaria que ela lançou, a primeira, né, legislação que ela lançou relacionada a suplementos foi em 98. Era uma portaria 222. Naquela época, ela tinha 6 categorias de suplementos, tá? Eram repositores hidroeletrolíticos, tá? Repositores energéticos, que eram os ricos em carboidratos, alimentos proteicos, alimentos compensadores, que é o que a gente conhece popularmente como hipercalóricos ou massas, tá? Que era um pouco mais completo, geralmente para substituir uma refeição ou complementar uma refeição. Os aminoácidos cadeia ramificada, ou seja, BCAA fazia parte, né? Hoje não faz mais. E outros para fins específicos. E uma coisa que era interessante, que nessa primeira portaria, a Anvisa colocava que suplementos, né, para praticantes de atividade física. Quando a gente fala praticante de atividade física, a gente está falando todo mundo. Desde o sujeito que está lá na academia, que treina 2, 3 vezes por semana, até um atleta de alto rendimento, tá?
Aí, quando foi em 2010, 12 anos depois, ela revogou essa portaria e lançou uma outra resolução. Aí, essa nova resolução, já houve algumas modificações, tá? E uma modificação já inicial que a gente observa é que ela abandonou aqui o termo praticante de atividade física e passou para atleta. A indústria, inclusive, não gostou muito disso, porque para a indústria é melhor que tá lá no rótulo praticante de atividade física. E, por exemplo, eu não sou atleta, eu sou praticante de atividade física. Se eu chego lá para comprar e está escrito praticante de atividade física, eu sinto mais confiança em comprar aquilo lá. Mas se está escrito atleta no rótulo, eu não sou atleta, você pode falar, não vou comprar isso não, isso é só para atleta, né? Então ela mudou isso, mudou para atleta, era suplementos para atletas, né? Então aí continuou tendo o repositor hidroeletrolítico, tá? Continuou tendo os repositores energéticos, os proteicos, esses compensadores passou a chamar suplemento alimentar para atletas em situações especiais, mas era a mesma linha aqui, os mesmos parâmetros. E aí, olha só, entrou na legislação de 2010 suplemento de creatina para atletas. Um tempo antes disso aqui, a creatina tinha sido proibida, a venda de creatina no Brasil. Embora proíbe, né, pessoal, mas a comercialização continua, as pessoas conseguem comprar. Mas estava proibido durante um tempo. E aí, por que ela colocou aqui? Porque ela passou a entender que havia evidência científica o suficiente de que era seguro e de que tinha os efeitos benéficos prometidos, tá? Além da cafeína, da creatina, entrou aqui na legislação também suplemento de cafeína, também na mesma situação, entendendo que era um suplemento que tinha efeitos positivos, né, e que tinha segurança para ser utilizado. E foi excluído os BCAAs. Por que foi excluído? Por falta de evidência científica de que podia trazer algum benefício. Tá? Mas aí, agora mais recentemente, essa RDC aqui de 2010, que era específica para suplemento, ela foi revogada. E agora a gente tem uma legislação mais ampla, tá? Eu até preferia que tivesse uma separada para suplementos, mas essa mais ampla aqui, ó, essa de 2010, que era para atletas, foi revogada e agora a gente tem a RDC 243, que é de julho de 2018, que ela dispõe aqui, ó, sobre suplementos alimentares. A anterior aqui, ó, dispõe sobre alimentos para atletas, tá? Aqui é até bom fazer um parênteses, que é o seguinte, os suplementos, de modo geral, os suplementos esportivos, eles são alimentos, tá, gente? É o quê? Um alimento industrializado. Então, o whey protein é um alimento. A gente tem o nome de suplemento, parece que é uma coisa diferente de alimento. Não, ele é um alimento industrializado. Do mesmo jeito, se você já comeu leite em pó na sua vida, não existe vaca que dá leite em pó. Leite em pó é um alimento industrializado. Bom? Então, suplementos, de modo geral, são alimentos, só que são alimentos industrializados. E aí, por ser alimentos também, a gente tem um problema que é o quê? Muitas vezes não tem necessidade do sujeito comprovar, por meio científico, por meio de estudos clínicos, que aquilo de fato é eficaz, é seguro, não sei o quê, não sei o quê. É diferente de medicamento. Um medicamento, para ser disponível, muitas vezes ele leva 10, 15 anos, porque tem que passar por diversas etapas de teste, toxicidade em animais, depois vai para humanos, faz testes, diversos tipos de teste, até chegar na prateleira. Agora, suplemento não. Por isso que a gente tem um monte de suplemento, às vezes a gente nem sabe se aquilo funciona ou não funciona. Né? Por exemplo, proteína. A gente tem lá whey isolado, tal, albumina, e tem blend de proteína, que são misturas. O sujeito põe lá whey, põe albumina, põe proteína de soja, proteína de arroz, mistura um monte de proteína lá. Aí você pergunta, mas é melhor um blend do que uma proteína isolada? Como é que você vai responder se sem um estudo científico que comparou as duas situações? Você pode supor alguma coisa, mas responder de maneira correta não tem jeito. Por quê? Porque aquilo não foi testado. Tem um monte de suplemento que está no mercado que não tem, que as concentrações são diferentes e que você não tem teste, tá? Então, a Anvisa, né, lançou essa resolução. Aí, um detalhe importante, ela foi lançada em 2018, mas a indústria ela tem 5 anos para se adequar. Então, tem muito produto no mercado que não atende os requisitos dessa legislação e eles estão legais. Por quê? Porque eles têm 5 anos. Então, 2018 vai até 2023 para poder... Aí, até no final, eles têm que adequar os produtos, a rotulagem e tudo mais.
Eu coloquei algumas questões aqui, algumas informações que são mais relevantes da resolução, tá? Para a gente observar, mas eu aconselho depois que vocês peguem a resolução e leiam, tá? Mas eu vou destacar alguns pontos. Então, primeiro aqui, no artigo 9, ela coloca assim, as quantidades de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos contidos no suplemento devem atender limites mínimos e máximos estabelecidos nos anexos 3 e 4 da Instrução Normativa número 28, também de 2018, lá, do mesmo dia. Então, olha só, a gente tem a Resolução 243 e a gente tem uma Instrução Normativa. Então, vocês já sabem que, para eu saber como é que está a questão da legislação, eu tenho que, no mínimo, consultar dois documentos. Na verdade, são três que a gente tem que consultar. Mas esses dois que foram publicados no mesmo dia, eles são importantes. Por quê? Porque se eu quero saber qual que é o limite qual que é o mínimo de proteína que tem que ter no suplemento para ser suplemento proteico, é na Instrução Normativa 28, não é na RDC 243. Qual que é o máximo de creatina? Qual que é o máximo de cafeína? É na Instrução Normativa, tá? Ainda na RDC 243, ó, no artigo 14º aqui, fala sobre rotulagem. Então, fala que tem que apresentar recomendação de uso, tá? Então, tem que ter lá a recomendação de uso. Incluir a faixa etária, no caso de crianças. No caso de suplemento esportivo, isso nem é considerado, porque eles são produtos destinados a pessoas adultas, tá? Porque não tem estudo com criança, né? A quantidade e a frequência de consumo tem que ser colocada. Tem que ser destacado lá que esse produto não é um medicamento, né? Ou seja, é um alimento, né? E que a pessoa não deve exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Isso aqui é uma coisa importante, ó, porque a partir do momento que hoje a maioria não tem, eu tenho um aqui, depois eu vou mostrar para vocês, não fala disso. E o próprio fabricante colocar lá, a recomendação diária é tanto. Não exceder isso, ele já está forçando o consumidor a não consumir mais. E normalmente o que o fabricante quer? Ele quer que o sujeito consuma mais. Por quê? Quanto mais rápido o sujeito terminar o produto, mais ele vai comprar, tá? E manter fora do alcance das crianças. Então a Anvisa ela vem tentando, né, fazer com que as pessoas usem os suplementos de maneira mais responsável possível, mais consciente possível, tá? No artigo 15, também sobre rotulagem aqui dos suplementos alimentares, fala lá que a porção declarada na informação nutricional deve ser a quantidade recomendada pelo fabricante. Então, ele não pode falar lá assim, a quantidade de proteína de whey lá em 20 gramas é tanto, e recomendar você consumir 30 gramas. Então, se a quantidade que ele coloca lá na informação nutricional, por exemplo, em 30 gramas de whey tem lá 25 gramas de proteína. Aí ele tem que recomendar 30 gramas de whey por dia. Então, a recomendação diária e a quantidade que está na dose lá, na informação nutricional, tem igual, senão o sujeito não fica perdido, né? Ele recomenda consumir um tanto, mas ele me informa aqui quanto que tem numa quantidade diferente, aí eu tenho que ficar fazendo conta para saber quanto que eu estou tomando, não dá. A informação nutricional deve conter as quantidades de todos os nutrientes e substâncias bioativas, né? E o percentual de valor diário deve ser declarado. Só que um detalhe, tá? Esse percentual de valor diário, para a gente saber qual que é ele, tem que consultar uma outra resolução, que é a 269 de 2005. Por isso que eu falei, você tem que consultar 3 documentos. Então, se eu vou fazer um suplemento proteico, vai ter tanto lá de proteína, depois a gente vai ver uns exemplos, tá? Aí, para eu saber quantos por cento que aquilo representa o valor diário, eu tenho que ir lá. E a gente vai ver que para esportistas isso daqui também não serve. Por isso que eu acho que deveria ter uma legislação separada, tá? Aqui eu já vou mostrar um pouquinho os detalhes, alguns detalhes da Instrução Normativa 28. Então, lembra que a RDC fala lá dos parâmetros e tudo, mas se eu quero saber quais constituintes pode ter, se eu quero saber limite mínimo e máximo, eu tenho que vir nessa Instrução Normativa. Então, no anexo 1 dela fala de lista de constituintes autorizados, tá? Aqui para uso, né, exceto para os suplementos indicados para lactentes. Então, criança de 1 a 3 anos não entra nesse anexo 1. As crianças de 1 a 3 anos, de 0 a 3 anos, né, tá aqui no anexo 2, tá? E o que mais interessa para a gente aqui é o anexo 3 e 4. No anexo 3 a gente tem os limites mínimos e no anexo 4 a gente tem os limites máximos, tá?
E aí a indústria vai ter que respeitar isso na hora de colocar lá na rotulagem. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver, baseado nos anexos 3 e 4 da Instrução Normativa número 28. Então, por exemplo, né, proteínas. Aí eu peguei aqui e destaquei a faixa etária de adulto, que é a que interessa para a gente no caso de suplementos. Então, o mínimo de proteína que tem que ter na dose lá é 8,4, que é um valor baixo, né, gente? Se a gente pegar os suplementos proteicos que a gente tem disponíveis hoje aí, todos eles batem isso aqui com tranquilidade. A maioria tem aí, a dose é 30 gramas que eles colocam, a maioria tem pelo menos 70 gramas de proteína. Então a gente vai ter sempre, na maioria das vezes, acima de 20 gramas. Então esse valor aqui é baixo até. E o máximo não tem determinado, tá? Então não foi estabelecido. Aí um detalhe, né, que eu falei daquela questão do percentual de valor diário, que no esporte não vai resolver, não vai servir. Porque na resolução 269, a ingestão diária recomendada de proteína para adulto é 50 gramas. Então, se o sujeito consumir lá uma dose de whey com 25 gramas, ele está consumindo 50%. Isso não é a realidade. A gente sabe que 50 gramas de proteína por dia, para um esportista, para um atleta, na maioria deles é pouca proteína. Se o sujeito pesa 50 quilos, ele deveria consumir pelo menos 60 gramas. Né? Se a gente pegar uma recomendação de 2 gramas por quilo, ele poderia comer 100 gramas. Então, esse valor aqui indicado aqui, para o esporte, para mim não serve. Então, para mim, perde a relevância. Por isso que eu acho que a Anvisa não deveria ter juntado a parte de suplementos esportivos com os suplementos alimentares de um modo geral, tá? Então, mas aí, no mínimo 8,4. Se o produto tiver menos que 8,4 gramas por na dose lá de proteína, ele não é um suplemento proteico, tá? E aí, tem uma coisa interessante também, que no anexo 5 dessa instrução tem uma lista de alegações autorizadas. O que é alegações autorizadas? São informações que eu posso colocar no rótulo para tornar meu produto mais atrativo. Então você pode, imagina que eu criei lá um suplemento de proteína. Eu posso colocar no rótulo a fonte de proteína. Eu posso colocar lá as proteínas auxiliam na formação de músculos e ossos. Isso pode, né, o consumidor na hora de que lê pode se interessar mais pelo produto. Só que existem algumas regras. Então, para eu colocar que meu produto é fonte de proteína, que ele auxilia na formação dos músculos e ossos, eu tenho que atender a quantidade mínima de proteína. Aquele 8,4, tranquilo, né? E aí tem um outro detalhe que é interessante, que a Anvisa coloca, né? Que a quantidade de aminoácidos essenciais por grama também tem que estar baseada na proteína de referência, tá? Que está no anexo 7. Então, lá no anexo 7 da instrução normativa, tem uma proteína de referência que mostra todos os aminoácidos essenciais e um valor para cada um deles. Então, a sua proteína tem que atender por grama, né? Cada grama dela tem que ter no mínimo aquela quantidade que está declarada lá. Isso é um parâmetro de quê? De qualidade proteica. Agora, a gente já viu lá, quando a gente estudou as proteínas, que, infelizmente, como é que a gente vai saber que realmente o produto que está ali dentro atende a essa composição de aminoácidos? O único jeito de saber seria fazendo a análise, e normalmente não é feito. Então, a gente tem que confiar no fabricante que ele vai atender a norma. Se ele atender a norma, ótimo, porque ele está dando quantidade adequada e qualidade. Além dessa alegação, eu posso colocar uma outra alegação, que é o quê? Colocar que meu produto tem alto conteúdo de proteína, ou então ele é rico em proteína, ou então ele tem alto teor de proteína. Para eu colocar isso, que ele tem alto teor de proteína, ou que ele é rico em proteína, que pode deixar até mais chamativo, aí muda um pouquinho. Aí a quantidade de proteína tem que ser o dobro. Se o mínimo é 8,4, o dobro vai ser quanto? 16,8. Então, se eu quiser escrever rico em proteína lá no meu rótulo, eu tenho que ter pelo menos 16,8. E aqui segue o mesmo padrão para a questão dos aminoácidos essenciais. Então, a Anvisa está estabelecendo aqui normas para alegações, tá? Mas volta a dizer, se a gente pegar os suplementos proteicos, todos, né, no esporte utilizados, os de whey, por exemplo, todos vão ser ricos, porque vão ter mais que isso aqui, tá? Na dose. Carboidratos. Carboidratos, né, na faixa etária de adulto, o mínimo que tem que ter por dose é 19,5 gramas. Eu acho um pouco estranho como é que eles chegam nesses valores, 19,5 gramas, né?
E não tem limite superior estabelecido, tá? E não há IDR para carboidrato nessa coisa, então não tem percentual de valor diário. De novo, né? Os suplementos esportivos, por exemplo, se você pegar maltodextrina, se você pegar dextrose, oximase, palatinose, normalmente você vai ter valores acima disso aqui, tá? Aí, no caso de carboidratos, também tem alegações. Então, eu posso colocar no meu rótulo que os carboidratos auxiliam na recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes. Aí, essa alegação só pode ser utilizada se a quantidade de carboidratos metabolizáveis, ou seja, sem fibra, normalmente suplementos de carboidrato não tem fibra mesmo, tá? Atenda valor mínimo, ou seja, pelo menos 19,5 gramas lá por dose, tá? E aí ele coloca uma outra coisa, esse aqui eu já não gostei, que tem que ter informação lá que o consumo, né, na dose de 4 gramas por quilo de peso corpóreo nas primeiras 4 a 6 horas após o exercício extenuante, isso tem que constar na embalagem. Ou seja, eu coloco essa alegação aqui e coloco lá que o consumo, né, a dose de 4, ele deveria consumir 4 gramas por quilo de peso corpóreo nas primeiras 4 a 6 horas, para que haja essa recuperação do exercício extenuante. Isso aqui, essa recomendação aqui, gente, é baseada, se vocês pegarem a aula de carboidratos, nas recomendações da ISSN, do próprio Colégio Americano, que falam isso. Quando o sujeito vai fazer exercícios no intervalo menor que 8 horas, ou seja, tem menos que 8 horas para se recuperar, uma estratégia para a gente repor o glicogênio rapidamente é dar entre 1 e 1,2 gramas de carboidrato por hora nas primeiras 4 a 6 horas, para acelerar essa recuperação. A Anvisa, eu acho que se baseou nisso, nessa palavra aqui, extenuante. Mas será que o consumidor vai entender o que é extenuante? Às vezes o sujeito fala assim, eu vou para a academia lá fazer meu treino de musculação, nossa, sai de lá morto. Meu treino é extenuante, não é nada. Isso aqui ele está falando de gente que treina muito, né? Tem volume de treino de 5, 6 horas por dia. Só que eu acho que para o consumidor não vai ficar claro. Na minha opinião, isso não deveria ir para o rótulo, tá? Ele até poderia colocar isso aqui, mas essa palavra extenuante ela não vai ser bem compreendida pela população. Aí você pode ter um suplemento que, além de carboidrato, né, que é um composto energético, forneça também eletrólitos. E aí você pode usar essa alegação aqui, ó. Auxilia na manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos e no desempenho de exercícios físicos de resistência. Exercício de longa duração, tá? Aí, para você colocar essa alegação aqui, tem que fornecer carboidrato como principal fonte de energia. Normalmente isso já ocorre mesmo. Tem que ter no mínimo 80 quilocalorias por litro, se for, né, uma bebida, e 350 quilocalorias por litro, e no máximo 350. 80 é bem pouco, tá? 80, se a gente pensar em carboidrato, daria 20 gramas de carboidrato. Em 1 litro, são 2% só. Não é um bom repositor energético. Ele pode repor a parte de eletrólito, mas energético fica ruim, tá? Tem que conter pelo menos 75% da energia na forma de carboidrato, isso já ocorre mesmo, normalmente quase toda a energia vem de carboidrato nesses produtos. Aqui está falando em valor em litro, tá, gente? Mas o produto pode ser em pó, só que aí o fabricante tem que colocar lá, você usa tanto de pó para produzir 1 litro. E aí, nesse tanto de pó, tem que atender a mesma coisa aqui. E, obviamente, se ele vai repor eletrólito, tem que ter eletrólito. Qual que é o eletrólito que tem que ter, obrigatoriamente? Sódio, tá? Em qual concentração? Mínimo 460 e máximo 1.150 miligramas por litro da bebida. E aí, no caso da osmolaridade, é bem ampla a faixa. Então, ele pode ser um produto isotônico ou pode ser um produto hipotônico, tá? Se for aqui 200 até 270, é hipotônico, que está um pouco diferente da osmolaridade plasmática. E ainda eu posso ter um produto e colocar no rótulo ele que ele é uma bebida isotônica, ou é um produto isotônico, seja em pó, seja líquido, tá, gente? Aí qual que é a diferença aqui? Segue os mesmos padrões do anterior, a diferença é aqui, ó, a osmolaridade fica entre 270 e 330, que é compatível com o plasma sanguíneo. Então, tem que ser observado. A gente, como consumidor, não tem como avaliar isso, né? Nesse caso aqui, né,
Inclusive, para chegar nisso aqui, normalmente precisa de pôr mais carboidrato, porque é concentração por partícula, né? Geralmente 6% de carboidrato dá nessa faixa aqui. Então, eu acredito que quando pegar o produto isotônico, dificilmente você vai ter uma quantidade de carboidrato tão baixa. Né? Para ter baixa, assim, ele vai ter que trabalhar com a concentração de sódio maior, e aí a palatabilidade perde, né? Geralmente, os isotônicos, o que eles fazem? Eles deixam o carboidrato ali em torno de 6% e trabalham com o sódio próximo do mínimo, porque para o produto também ter uma palatabilidade mais aceitável. E aqui, ó, a gente tem alguns parâmetros em relação a aminoácidos aqui, e cafeína também. Então, por exemplo, leucina tem que ter no mínimo 409,5 gramas e no máximo 5,6, tá? Vou pegar um produto aqui, eu tenho um produto aqui de leucina, não sei se vai dar para ver aí, ó, tá? É uma leucina. Vou tentar tampar aqui a leucina. Então, esse produto aqui, ó, ele fala aqui, ó, informação, porção, 5 gramas, 5 colheres de café, tá? Aí, 5 colheres de café tem 5 gramas da leucina. E ele aqui tem ingestão recomendada, diluir 5 gramas, que é 5 colheres de café, em 100 ml do líquido da sua preferência. Então, nesse caso, esse produto aqui, ó, ele está dentro do que recomendado, até 5,6. 5 gramas de leucina é muita leucina, né, gente? A gente já viu isso. Então, assim, até porque normalmente a refeição já tem leucina. Se o sujeito vai usar a leucina, suplemento para complementar, ele tem que dar uma dose menor, porque já tem um pouco na refeição. E até com 1,5, 1,7 gramas de leucina, a gente já viu que pode-se atingir a síntese proteica máxima. Então, coloca 2 gramas, eu não colocaria 5 gramas de jeito nenhum, tá? Prefiro pegar, em vez de tomar 5 gramas de uma vez, dividir isso em 3 doses, por exemplo, e colocar nas refeições onde eu tenho menos proteína, por exemplo, tá? Glutamina, não tem valor mínimo, máximo 5 gramas. No esporte, o uso da glutamina já está bem defasado, até porque as evidências científicas são muito baixas em relação ao efeito ergogênico dela, tá? L-carnitina, mesma coisa, não tem mínimo, máximo 2 gramas. Essa aqui sempre foi a dose recomendada, mas a L-carnitina também, na literatura científica, as evidências são muito ruins para ela, principalmente quando se trata de pensar que a L-carnitina vai aumentar a oxidação de gordura e contribuir para o emagrecimento, tá bom? Então, assim, não sei se vocês lembram, mas a L-carnitina, ela atua no transporte de gordura para dentro da célula. Mas o que muitos estudos mostraram? Que a quantidade de carnitina que a gente tem no nosso corpo é mais do que o suficiente. E, além disso, aquele transporte, ele ocorre com a participação de outras enzimas. Então, não adianta eu aumentar a concentração de carnitina se, por exemplo, eu não aumentar a concentração de CPT1, que é, na verdade, quem regula aquela velocidade. Então, não adianta nada, tá? E ainda tem estudos mostrando que a suplementação de carnitina não aumenta a concentração de carnitina no músculo, aumenta só no fígado e na corrente sanguínea. Então, muito pouco. Eu já tomei carnitina uma vez para testar e realmente joguei dinheiro fora. E creatina, né? Aí creatina e cafeína são 2 suplementos importantes para nós, porque são suplementos considerados com alta evidência científica. Então, olha só, creatina, valor mínimo 3 e valor máximo 3. Aqui eu tenho uma creatina aqui também para mostrar para vocês. Ó. Então, esse produto aqui fala, ó, porção de creatina, 3 gramas. No caso aqui, 3 colheres de café. Então, a porção dele já está adequada. Essa porção de 3 gramas já era da outra resolução, ela não mudou nada, tá? E aí ele fala aqui em relação à recomendação de uso. Então, 3 colheres de café, que 3 gramas é a quantidade recomendada. Pronto, tá? Pelo menos nesse aspecto está adequado, tá? Então, creatina continua. Nós vamos estudar depois a creatina e a gente vai ver que, embora a Anvisa trabalhe aqui com 3 gramas, existe protocolo que trabalha durante um certo período com valor maior de creatina, e na literatura, de modo geral, a recomendação de consumo diário é entre 3 e 5. Até 2 e 5 a gente pode pensar. Então, a dose até mais comum de se consumir é 5 gramas, nem 3, tá? Mas a Anvisa, ela coloca ali 3 como limite mesmo. E cafeína. Cafeína mínima agora 75, isso mudou da outra legislação, que era 210, agora o mínimo é 75, e o máximo 200. Só que no caso da cafeína tem uma especificidade, que no caso de atleta, que eu vou mostrar daqui a pouco. 75 miligramas é um valor baixo, tá? Pensando em rendimento esportivo. Pode ser um valor suficiente para
aumentar o estado de alerta, pensando em outras funcionalidades da cafeína. Mas para rendimento esportivo, para a maioria das pessoas, vai ser um valor que não vai induzir efeito ergogênico. Muitas vezes, 200 miligramas também é baixo. A gente vai ver que no esporte, a dose de partida recomendada é 3 miligramas por quilo. Se você pegar uma pessoa com 60 quilos, beleza, vai dar 180. 70 quilos, já precisaria de pelo menos 210. 80 quilos, 240. Então, 200 miligramas para muitas pessoas nem vai ser o suficiente, tá? Em relação à cafeína, ó, tem algumas alegações. Então, eu posso lá desenvolver um produto, né, um suplemento de cafeína e colocar no rótulo. A cafeína auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração. Eu posso colocar isso no rótulo. Para isso, eu tenho que atender os valores mínimos, ou seja, no mínimo, cada dose lá, se for cápsula, normalmente cápsula, uma cápsula tem que ter pelo menos 75 miligramas. Além disso, eu posso colocar, a cafeína auxilia no aumento da capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência. Aí está bem relacionado ao esporte. Aí, nesse caso, eu só posso colocar no rótulo se a dose lá tiver de 200 miligramas, ou seja, uma dose maior pensando em efeito ergogênico. E a Anvisa ainda, ela permite uma recomendação diária de 400 miligramas exclusiva para atleta. Só que aí, né, a dose individual tem que ser 200 miligramas. Então, eu coloco lá a cápsula 200 miligramas. Eu recomendo o sujeito tomar 2 cápsulas. Então, no caso de atleta, ela coloca aqui até 400 miligramas, mas é para atleta. Aí você tem que deixar claro lá, se você é atleta, você pode consumir mais, tá? A creatina também tem uma alegação que eu posso colocar no rótulo. Então, eu posso colocar: a creatina auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade. E para isso eu tenho que atender lá os valores mínimos, que no caso é 3 miligramas, e isso eu não lembro de ver alguma creatina no mercado que tinha menos que 3 gramas por dose, tá? Então, acho que isso aí é tranquilo também. Aí, né, eu já tinha comentado com vocês que essa resolução é a mais nova que a gente tem, só que ela entrou em vigência, mas a indústria ela tem 60 meses para adequar os produtos, tá? E ela fala que a adequação tem que ser num único ato. Então, por exemplo, se o fabricante dessa creatina aqui quiser atualizar um rótulo, ele tem que atualizar o rótulo inteiro, pegar tudo aquilo de diferente que tem nessa resolução em relação à anterior e já adequar. Ele não pode adequar uma parte e depois adequar outra parte. É isso que ela pede. Mas tem 60 dias para fazer isso. Então, a gente vai ver durante muito tempo ainda a legislação com rótulos de suplementos que não atendem essa legislação. Por quê? Porque ainda está no prazo de mudança, tá? Então, será que eu devo suplementar ou não, né? Uma coisa que é importante a gente pensar, e a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte já vem falando sobre isso há um bom tempo, é que uma alimentação balanceada e de qualidade, a não ser situações especiais, atende às necessidades nutricionais de um praticante de exercício, com certeza, e até de atleta em nível competitivo, o que dispensaria o uso de suplemento. Então, pensar sempre na dieta em primeiro lugar. E volto a dizer, normalmente a gente tem muito espaço para melhorar a dieta de pessoas que fazem exercício físico. A maioria não se alimenta bem, tá? Às vezes você pega atleta, às vezes não é atleta profissional, mas é um atleta amador bom, que come muito mal. Às vezes você pega atleta de alto rendimento, que também se alimenta mal. Então tem muito espaço, vamos trabalhar a dieta. A Agência Mundial Antidoping, ela faz alguns alertas também, tá? Então, primeiro ela coloca que o uso de suplemento tem sido uma preocupação. Por quê? Porque muitos países não regulam a fabricação desses produtos. Eu acho que não regula, não está correto. Regula. Só que o problema maior é na fiscalização. Então, por exemplo, a gente tem regulamentação no Brasil, mas os fabricantes estão cumprindo a regulamentação? Isso está sendo fiscalizado? Tá? E aí, tem casos em que os suplementos apresentam ingredientes que não correspondem integralmente àquilo que está no rótulo. Tá? E em alguns casos, você tem substâncias proibidas. A própria UADA fez um estudo, pegou suplementos de vários países e mostrou que em torno de 10 a 15% apresentavam alguma substância proibida.
não declarado no rótulo. Volto a dizer, se está declarado, você pegou um pré-treino lá, tem escrito efedrina? Efedrina é proibido, não vou usar, não vou dar para o meu atleta, não vou tomar, não vou dar para o meu paciente. Ok, o problema é ter lá dentro e não está declarado. Você deu um suplemento proteico, não tem nada declarado lá de substância proibida. Aí tem esteroide anabolizante lá. Aí o sujeito faz exame antidoping, é pego e complica a vida, tá? Então, no artigo 7 aqui dessa resolução, ó, a Anvisa já coloca, não são permitidos na composição de suplementos alimentares substâncias consideradas como doping pela Agência Mundial. Então, a Anvisa já está alertando, ó, não é permitido. Né? Se você comprar um produto que tenha, isso pode dar judicialização, porque é proibido, a indústria não pode fazer isso. Tá? Lembro que o Cielo foi pego no antidoping tomando suplemento de cafeína. E tinha contaminação com um fármaco chamado furosemida, que é um diurético. O Colégio Americano também ele faz um alerta, né? Então ele fala assim que é uma preocupação, né, o potencial uso de suplementação com produtos, com substâncias banidas ou não permitidas, tá? E aí ele faz um alerta aqui importante, que ele fala assim, ó, muitas vezes o sujeito, né, o fabricante, ele coloca lá a seguinte alegação, produto 100% puro. Quando você fala 100% puro, fala, não, isso é bom, né, de boa qualidade. É grau farmacêutico, ou seja, uma coisa mais purificada, né? Livre de substâncias banidas, produto natural e saudável. O que ele fala? Embora possa existir esse tipo de alegação, que tende a passar para o consumidor um pouco mais de confiança na qualidade daquele produto, isso não é garantia de que o produto é livre de substâncias banidas, tá? Então, é um problema. E aí ele coloca também aqui, os atletas, esportistas precisam buscar profissionais, né, como os nutricionistas esportivos, e os nutricionistas eles têm que dar uma assistência para o atleta, dizendo para o atleta, né, baseado na ciência, a importância daquele suplemento, se aquele suplemento de fato pode ser benéfico para ele, pensando no esporte que ele pratica, quais são os riscos de tomar aquele suplemento, e inclusive deixar claro para ele que é possível que ele compre um suplemento que tenha uma substância banida e que possa causar um problema de doping. O atleta tem que ter esse conhecimento, né? E aí, o que a gente recomenda, né? Como nutricionista, estou trabalhando com atleta de alto rendimento, vai participar de uma competição que está sob o código antidoping, seja nacional ou internacional. Tem risco de fazer exame antidoping. Recomendar a compra de 2 unidades de suplemento do mesmo lote. Guarda uma lacrada, tá? Para quê? Se der algum problema, manda fazer a análise. E outra coisa, faz um documento e pede para o atleta assinar. Ele tem que estar ciente. Porque senão depois o atleta fala assim, não, estou tomando isso aqui porque o nutricionista me deu. Eu nem sabia que podia ter problema, não, que podia ter uma substância banida, não. Faz um documento, né, explicando lá os possíveis problemas associados àquele suplemento e manda ele dar o ciente dele lá. Ele tem que assinar. Ele assinou, se ele falar depois que ele tomou sem saber, porque às vezes acontece muito isso, né? Principalmente se é um atleta famoso. Eles querem jogar a culpa num bode expiatório. Então você mostra, não, aqui ó, eu expliquei, ele assinou, ele sabe que podia ter isso. Então a gente tem que se prevenir também. O ideal é usar o mínimo possível, né? Que aí você elimina o risco. Uma outra questão que a gente deve pensar antes de prescrever ou não um suplemento. Primeiro, que as pesquisas não acompanham os lançamentos. Então, toda hora tem um suplemento novo no mercado. E como eu falei, como são alimentos, o sujeito às vezes faz um monte de mistura lá e a gente não sabe se aquilo é bom ou se não é. Eu dei o exemplo da proteína. É melhor tomar uma whey isolada lá ou um suplemento que tem uma mistura de 5 tipos de proteína. Eu tenho que testar para saber. Não tem como eu saber falar do nada. Tem que testar, só que não é testado. O sujeito coloca lá, tem proteína, isso, aquilo outro, e pronto. Tá? Fora que a gente nunca sabe, quando é um blend, quanto que tem de cada um. A gente só sabe qual que tem mais, qual que tem menos. Por quê? Porque a lista de ingredientes ela é feita na ordem de concentração. Mas qual que tem mais, quanto que é de cada um, a gente não sabe. Às vezes o sujeito coloca lá o whey isolado lá e tem 1% só de whey isolado, tá? A maioria das pesquisas disponíveis refletem os efeitos a curto prazo. Então, qual que é o efeito crônico da maioria? A gente não tem muita informação, até porque, gente, estudo de longa duração é difícil. Se fazer um estudo de suplementação de 1 mês, 2 meses, já é um sacrifício.
Você fazer de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, é muito mais difícil, tá? Então, a gente tem muito mais informação de curto prazo do que de longo prazo. Então, alguns cuidados que a gente tem que pensar em relação ao uso do suplemento. Primeiro, questão da segurança. E a segurança a gente tem 2 aspectos. Um, que é o uso inadequado. Então, o sujeito compra lá e toma lá. O sujeito comprou lá, era para tomar um scoop de whey, ele está tomando 5. Isso é só uma questão de ignorância mesmo, que você pode corrigir. Com a orientação profissional, você consegue corrigir. O sujeito vai consumir num horário mais adequado, o sujeito vai consumir uma dose adequada. Isso já é uma vantagem. Você pega um sujeito que usa um monte de suplemento, o sujeito usava 10 suplementos, agora depois de um tempo que você está acompanhando ele está usando 2. Ele está usando doses bem menores, ele está usando um horário mais adequado. Olha só que melhor, expressivo. Então a gente tem que ir caminhando passo a passo, tá? E aí a orientação profissional nossa pode contribuir muito para que as pessoas não usem de maneira inadequada. Tem muita gente que ainda pensa, quanto mais, melhor. Se um scoop é bom, 5 é muito melhor. E não é assim, né? E a gente já viu, por exemplo, no caso de proteína, que tem lá o platô, não adianta. E o outro é a questão da qualidade, que aí a gente tem um controle muito menor. Aí a gente tem 2 aspectos. Primeiro, composição. Será que o que está no rótulo ali é o que está lá dentro? Lá quando a gente estudou o Whey, lá eu mostrei para vocês lá, de várias pesquisas feitas que mostrando que a concentração de proteína não era a que estava no rótulo. Então a gente tem esse problema. Aí o consumidor tem que cobrar para que a indústria forneça produto de melhor qualidade. E o outro, que é pior ainda, que é a questão de risco de contaminante, né? Não está declarado no rótulo, mas está lá a presença. Isso pode acontecer. É um risco baixo? É baixo, mas ele não é zero, tá? Aqui um resultado de uma pesquisa feito por um site canadense que trata de ética no esporte, tá? Tá aqui o link aqui embaixo, né? O endereço, vale a pena olhar. E eles falam lá, né? Assim, sobre o uso do suplemento. Então, ele fala que 87% dos atletas, na pesquisa que eles fizeram, diziam que tomar algum suplemento. Aí uma parcela aqui, cerca de um quinto, né? Era aconselhado por familiares, amigos, por treinadores, por colegas de equipe. E olha, apenas isso num país de primeiro mundo, né? Apenas 4% consultava aqui o médico e apenas 0,8% consultava o nutricionista. Então, assim, né, é um problema mundial mesmo. E como não tem a necessidade de prescrição, né, de uma receita, as pessoas buscam qualquer tipo de orientação, tá? Então, existe um campo muito grande na parte de suplementação para a gente atuar, de produzir mesmo educação para as pessoas, no sentido de que elas comecem a olhar para esses produtos com um olhar mais real. Acho que existe uma certa ilusão, né? As pessoas iludem com suplemento, até porque você comprar, tomar, aquilo ali dá uma, sei lá, um aspecto emocional positivo para a pessoa, mas a gente sabe que o resultado vai vir daquilo do básico, né? Da boa dieta, do bom treino e do bom descanso. É isso que vai fazer você ter resultados promissores mesmo. E a indústria também, ela tem um marketing muito forte que ilude as pessoas, a gente sabe disso. Nos Estados Unidos também, ó, foi feito um relato lá da extensão desse problema de uso de suplementos em 2015, mostrando que houve aproximadamente 23 mil visitas ao departamento de emergência com problemas relacionados ao uso de suplemento dietético, tá? Então, é uma coisa séria que a gente precisa atuar no sentido de, principalmente, educar as pessoas e orientar melhor. Então, em 2018, não tem só esse trabalho, não, tem outros, né? Tem um do pessoal lá da Austrália também. O Comitê Olímpico Internacional, ele reuniu aqui um grupo grande de pesquisadores, né? E pesquisadores os pesquisadores de maior renome na área de nutrição esportiva, né, como a Louise Buck, o Stuart Phillips, tá, o Van Loon. Então, são pessoas que têm uma história na pesquisa científica relacionada à nutrição esportiva muito grande, né, e muito importante e relevante na nutrição esportiva. E aí, reuniu esse pessoal para, né, fazer um posicionamento sobre suplementos, tá, para atletas de alta performance. E aí é um documento grande, eu aconselho vocês pegarem o documento e ler, mas tem uma parte desse documento que interessa diretamente para nós e que vai nortear aqui as nossas próximas aulas em relação ao uso de suplemento, tá? Então, nesse documento,
eles fizeram, né, eles tentaram classificar os suplementos por nível de evidência científica, tá? E aí, para determinar o nível de evidência científica, né, dos efeitos daquele suplemento, eles montaram essa pirâmide aqui e mostrando que os suplementos que tinham maior nível de evidência científica, eles apresentavam estudos de meta-análise e revisão sistemática indicando efeitos positivos, né? Na revisão sistemática, o autor estabelece vários critérios para selecionar trabalhos que foram realizados com um determinado suplemento com determinada finalidade. E aí pega e faz uma análise daqueles trabalhos. A meta-análise ainda é superior à revisão sistemática. Por quê? Porque na meta-análise você também faz uma revisão sistemática, só que você faz uma nova estatística. Você pega os dados daqueles estudos e refaz a estatística usando todos os dados. Então, na meta-análise, qual que é a tendência? A gente aumentar muito a amostra que foi investigada. Então, quando você tem muita meta-análise, revisão sistemática, indicando que aquele suplemento é seguro, que aquele suplemento tem efeito em determinado tipo de exercício, isso indica um alto nível de evidência. Por outro lado, quando você tem só estudo de caso, estudo transversal, ou opinião, né, informações mais anedóticas sobre o suplemento, isso é um baixo nível de evidência, tá? E aí, baseado nessa hierarquia aqui de evidência científica, eles chegaram aqui a um conjunto de suplementos que eles entendem que tem efeito direto no desempenho esportivo. E são aqueles que eles entenderam, então, baseado em tudo que tinha sido publicado, né? É um documento recente, de 2018, então eles pegaram tudo que tinha publicado para trás disso, e chegaram num conjunto de suplementos, de 5 suplementos que eles consideram de alta evidência. E são aqueles suplementos, então, que a gente deveria pensar seriamente em fazer a prescrição. Por quê? Porque são os que têm evidência, tá? Obviamente, quando eu falo em fazer prescrição, se for necessário. Mas se for necessário, as minhas melhores opções que eu tenho são essas aqui. Quais são eles, né? Então, primeiro, creatina. Então, creatina a gente já vai estudar ela amanhã, tá? Então, creatina é um deles. Creatina, com certeza, é o suplemento mais estudado na literatura, tá? Então, assim, tem muito, mas muito trabalho científico mesmo sobre a creatina. E a gente vai ver os pormenores. Nesse documento que eu mostrei aqui, do Comitê Olímpico Internacional, gente, eu sugiro fortemente que vocês acessem ele, né, e tenham ele. Ele tem lá, eu não coloquei aqui, ele tem uma tabela para cada suplemento. E essa tabela faz um resumo de quais são os principais mecanismos de ação, quais são as doses, quais são os efeitos, questão de segurança. Então, só o conhecimento que está naquela tabela ali já dá para nortear o sujeito até para fazer uma prescrição. Então, é muito bom o documento, eu sugiro fortemente que vocês tenham ele e fiquem atentos. Principalmente, dá uma olhada nessas tabelas, que vocês vão gostar delas, e elas são bem informativas mesmo, tá? Eu não coloquei porque nós vamos falar separadamente de cada um aqui. Então, a creatina é um deles, tá? O outro é a cafeína, então a cafeína também já é usada há muito tempo, e é um suplemento também com bastante evidência científica. Lembra que naquela resolução de suplementos da Anvisa, que era suplementos para atletas, creatina e cafeína estavam lá, tá? Então, a cafeína também, a gente vai estudar também os detalhes dela, né? A parte de metabolização, os efeitos ergogênicos, o aspecto genético, que é um fator que pode influenciar na possibilidade de ter efeitos ergogênicos, tá? O outro é o nitrato, né? O nitrato é interessante porque a suplementação de nitrato é feita via suco de beterraba, tá? Basicamente, suco de beterraba. São pouquíssimos estudos que não usou suco de beterraba. O suco de beterraba, né, é um alimento. Você processa a beterraba ali, um processamento mínimo, e produz um suco. Embora fazer isso, né, de maneira caseira tem algumas implicações que nós vamos discutir lá na frente. Mas é muito próximo de um alimento mesmo. Mas de todos aqui é o que a gente tem mais próximo de você usar um alimento diretamente como um suplemento. E tem bastante estudos mais recentes indicando aí possíveis efeitos ergogênicos do nitrato, tá? Aí nós vamos discutir separadamente também. E depois a gente tem 2 tamponantes. Um tamponante intracelular, que é a beta-alanina. Lembrando que quando o sujeito faz exercício mais intenso, ele entra mais no metabolismo glicolítico, metabolismo anaeróbio.
E no metabolismo glicolítico, você tem a produção de lactato e também uma geração maior de íons H+, pela hidrólise de ATP. E aí a tendência do pH intracelular é ficar mais ácido. E à medida que o pH vai se acidificando, vai ocorrendo alguns problemas ali, depois eu vou explicar para vocês, que podem fazer com que o sujeito chegue à fadiga mais rapidamente. Então, os suplementos tamponantes, eles têm a propriedade de tentar retardar a fadiga. De que maneira? Mantendo o pH um pouco mais elevado, evitando essa queda mais rápida do pH. A betalanina é um deles, que é um aminoácido não proteinogênico, e a betalanina, ela atua dentro da célula. Aí a gente tem um segundo tamponante, que é o bicarbonato de sódio, que é um tamponante extracelular, né? Mas como que um tamponante que atua fora da célula vai ajudar a controlar o pH dentro da célula? Nós vamos ver isso depois, na aula de bicarbonato, mas ele funciona. E aí, olha só, a gente tem aqui, ó, se a gente for pensar, né, na questão comercial, bicarbonato, gente, não tem suplemento com bicarbonato. Bicarbonato é o mesmo bicarbonato que você compra ali no supermercado, tá? A indústria de suplemento não trabalha. Pode ser que futuramente, eu acredito que isso vai acontecer, a indústria comece a desenvolver suplementação com bicarbonato, porque bicarbonato é difícil para tomar. Vocês vão ver depois qual que é a dose, e você pegar aquela dose, misturar em água e beber, ou mesmo com suco, a palatabilidade é terrível. Então já tem algum avanço aí científico trabalhando com cápsulas gastroresistentes, que tende a diminuir os efeitos colaterais, e aí pode favorecer. E talvez a indústria de suplementos se interesse por isso, porque em cápsula aí você faz uma elaboração melhor do produto e pode conseguir vender para o consumidor. Mas o pó em si é muito barato, a indústria não se interessou por vender, mas ele tem efeito, tá? Então, esses 5 suplementos aqui são 5 suplementos que a gente vai destacar aqui na disciplina, porque são suplementos que hoje são considerados aqueles que têm alto nível de evidência científica, que a gente poderia, então, né, fazer uma suplementação com muito mais tranquilidade. Apesar disso tudo, gente, né, e aí é muito importante que vocês entendam isso claramente, todos eles podem não funcionar para uma determinada pessoa. Os efeitos, eles são bastante variáveis, tá? Então, assim, eu posso tomar um suplemento de creatina e não sentir o efeito ergogênico esperado para a creatina. Mesma coisa para cafeína. Tem gente que toma cafeína, em vez de ter efeito ergogênico, seria de melhorar o desempenho, tem um efeito chamado ergolítico, que é piorar o desempenho. Isso pode acontecer também com bicarbonato, principalmente associado aos efeitos adversos possíveis dele. Eu, por exemplo, bicarbonato não dou conta de tomar. Eu já tentei tomar só para experimentar, mas não dou conta. Tá? Então, vocês vão ver isso. E outra coisa, a magnitude dos efeitos, em geral, em média, ele é pequeno. Você tem aumentos no desempenho 2%, 3%, às vezes 5%, 6%. Né? Por outro lado, a gente não deve ignorar esse pequeno efeito. Pequenos efeitos, um atleta de alto rendimento pode ser algo muito relevante. Que às vezes a diferença entre o primeiro colocado e o segundo ela é tão pequena que uma melhorazinha pequenininha é suficiente para dar a vitória para uma pessoa. Então, esses são efeitos que podem ser relevantes, sim. Tá? E fora que, como existe uma variação grande individual, pode ser que para uma pessoa o efeito seja bem mais proeminente, em vez de ele melhorar 3%, ele vai melhorar 10%. E para outro pode ser até um efeito ergolítico. Então, a gente tem que estar pensando nisso, por quê? Porque na hora da prática, a questão que interessa é o seguinte, é para esse atleta, é bom para ele ou não? Então eu sei o que estudos dizem na média isso funciona assim, na média aquilo funciona daquele jeito. Mas eu quero saber para esse atleta que está aqui na minha frente, isso é bom ou não para ele? Pode ser que ele tenha uma melhora muito acima da média, mas pode ser que ele não tenha melhora nenhuma, ou que ele tenha até piora. Se ele não tem melhora ou se ele piora, não é para ele usar. Ou então eu tenho que mudar a estratégia de uso, que às vezes é a maneira que eu estou usando que não está funcionando. Mas se para ele funciona bem, opa, eu tenho uma estratégia interessante para esse sujeito. Então a gente vai ter, embora os estudos sempre trabalhem com um grupo de pessoas em médias, no final das contas, quando a gente vai para a prática, a gente vai pensar no N igual a 1, no sujeito. Eu quero saber para aquele sujeito ali, baseado no que as evidências em grupos mostraram para mim. Tá bom?
Então, eu quero agradecer aí a participação de vocês, tá?